Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. O Ministério da Educação divulga datas e regras para o Enem 2017. Taxa de inscrição tem um aumento de 20%. Pesquisa com professores, pais e alunos de escolas da rede estadual revela que a maioria quer mais diálogo para dar soluções aos problemas da educação. O movimento é intenso nas agências da Caixa Econômica Federal. Em todo o país, o atendimento começou 2 horas mais cedo para o saque das contas inativas do FGTS. As novas regras para a vacina contra a febre amarela, com quase 600 casos espalhados por 5 estados. O Brasil adota dose única e estuda fracionar a aplicação para disponibilizar mais doses. Recursos previstos pelo governo federal para atendimento de mulheres vítimas de violência caíram 61%. 6 em cada 10 brasileiros conhece uma mulher vítima de violência doméstica. 1 em cada 5 mulheres que vivem no Brasil já sofreram algum tipo de abuso. A tensão internacional aumenta com a reação ao ataque norte-americano na Síria. E Donald Trump também aponta seus canhões para a Coreia do Norte. A partir de agora, o Brasil vai aplicar uma única dose da vacina de febre amarela. A orientação é da Organização Mundial de Saúde. Quem se imunizou há mais de 10 anos, por exemplo, não precisa tomar a vacina de novo. Adriana está com uma viagem marcada e precisa se imunizar. Eu vou viajar de férias para Jamaica. E aí é necessário tomar a vacina da febre amarela. A Jamaica é um dos inúmeros países que exigem a imunização dos turistas. Aqui no Brasil, este ano já foram registrados 574 casos de febre amarela, a maioria em Minas Gerais. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Pará foram outros estados afetados. A vacinação contra a doença é indicada pela Organização Mundial da Saúde para quem mora em áreas endêmicas e para quem vai viajar para áreas de risco. Para se imunizar, era preciso tomar uma dose da vacina e reforçá-la 10 anos depois. Mas agora, o Ministério da Saúde mudou a recomendação. A vacina passa a ser em dose única, o que já era previsto pela OMS desde 2013. Só num caso especial é que continua necessário o reforço. As crianças que se vacinam muito cedo aqui no Brasil, que vivem nas áreas endêmicas e começam a se vacinar a partir dos 9 meses, às vezes até a partir dos 6 meses de vida, elas precisam de uma segunda dose antes dos 5 anos de vida. Outra mudança prevista, mas ainda em estudo, é o fracionamento da dose. A vacina padrão tem 0,5 miligrama e a fracionada passaria a ter 0,1 miligrama, o que aumentaria a capacidade de cobertura vacinal no caso de uma epidemia. Semana Santa está começando, além de pensar no descanso, aí no feriadão, para quem pode, né? A turma também já começa a pensar no cardápio. Para quem quer comprar peixes com preço bacana, começa hoje, vai até quinta-feira, a 12ª edição da tradicional Santa Feira do Peixe. A repórter Laís Duarte está na CEAGESP, onde acontece o evento e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. A Páscoa de quem vier fazer as compras aqui vai sair mais em conta, viu? E além de levar o peixe para casa, o consumidor ainda sai com os legumes, os frutos do mar, o tempero, tudo para fazer o almoço da Sexta-feira Santa. Eu vou conversar com o Giro Yamada, que é presidente da Associação dos Comerciantes e Atacadistas de Pescado de São Paulo. Boa tarde, seu Giro. Boa tarde. Dá para comprar com desconto? Dá. Hoje, no mínimo 30%. E a variedade de peixes é grande? Variedade é grande. Nós estamos aqui, muita variedade. Até o bacalhau, merluza, tainha, tudo isso. E olha, vem fazer compra na hora do almoço, já que isso acontece entre 1 da tarde e 9 da noite, dá para aproveitar a paeja, tem sushi, tudo aqui na CEAGESP. A entrada da feira fica pela Rua Xavier Kraus com a Avenida das Nações Unidas. Até quinta-feira, Aldo. Obrigado, Laís Duarte. Que covardia mostrar isso pra gente essa hora, morrendo de fome aí. Vamos mudar de assunto? Quer fazer uma boa ação? Olha só, você pode com apenas alguns cliques melhorar o futuro, viu, de crianças e adolescentes aqui no estado de São Paulo. A campanha Imposto de Renda do Bem orienta os contribuintes a doar parte do imposto de renda, a pagar ou a restituir para projetos sociais. A repórter Evelyn Avancini tem mais informações. Boa tarde, Evelyn.
Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A campanha do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo é arrecadar 60 milhões de reais para financiar projetos nas áreas de educação, saúde, cultura e também esporte. Sobre esse assunto eu converso aqui com a Marina Bragante, que é secretária adjunta da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo. Boa tarde, secretária. Existe um limite de valor para a doação do imposto de renda? Boa tarde. Não, na verdade não existe um limite de valor. A Receita Federal estipula 3% do valor devido do imposto da pessoa física. Então, dependendo de quanto o contribuinte tem para pagar, é 3% daquilo que ele vai doar. E isso é muito fácil, porque o sistema da Receita Federal já destina, já gera o boleto, então o contribuinte não tem problema algum nem dificuldade. É muito fácil doar para o Condeca. E qual a importância desses recursos para as crianças e também para os adolescentes atendidos pelos programas sociais? Os recursos eles são fundamentais. Primeiro porque eles agregam a projetos, serviços e programas já desenvolvidos pelas diversas secretarias, tanto do Estado quanto do município. E a ideia é que a gente consiga, com esse recurso, fazer projetos como esse, por exemplo, da Unibis, que a gente está agora. Então, projetos de assistência social, de educação, da saúde, que saem e contribuem para a política de assistência. Ok, muito obrigada. Então, um vídeo com as orientações para os contribuintes. É só acessar no site www.condeca.sp.gov.br. Aldo, com você no estúdio. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana Paula. A Pinacoteca fez uma parceria com uma empresa de tecnologia e trouxe o Watson para uma temporada no museu. Não, eu não estou falando do assistente do detetive inglês Sherlock Holmes, mas de um programa de computador que conversa com os visitantes. Por que a mulher está chorando? Provavelmente é a saudade, se dá pela perda ou ausência de alguém querido, embora não seja possível saber por quem ela chora. Esse bate-papo com as obras de arte funciona mais ou menos assim. Assim que chega a recepção da Pinacoteca, o visitante pega um equipamento como esse aqui, olha, um telefone e um fone de ouvido. A partir daí começa a andar pela Pinacoteca e assim que tiver uma obra interativa, ela vai saber e pode fazer as perguntas. O mais interessante é que se a criança fizer uma pergunta, o sistema reconhece o vocabulário infantil e responde de uma forma adequada. Eu converso sobre esse assunto com o Fabrício Bart, que é líder técnico do grupo Watson IBM. Como é que foi criado esse sistema? Para criar esse sistema, a gente teve que juntar 3 grandes peças. Uma que entende o que a pessoa está falando, né, que ouve o que a pessoa está falando, a outra que consegue identificar qual é a dúvida por trás daquela pergunta e uma terceira que apresenta a resposta no formato de áudio. Pode se perguntar qualquer coisa sobre a obra? Pode se perguntar qualquer coisa sobre a obra e é justamente esse o grande desafio e a grande beleza dessa solução. Ok, muito obrigada. Tá aí, gente, uma forma diferente de passear, de conhecer um museu e o trabalho de um artista. Esse dispositivo fica aqui na Pinacoteca até o mês de junho. E a Pinacoteca funciona de quarta a segunda-feira, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Os ingressos custam R$ 6 e aos sábados a entrada é gratuita. Agora tem uma outra dica bacana. Você gosta de tecnologia, quer aprender mais sobre o assunto? Tem vagas abertas para o curso gratuito sobre a internet das coisas. Pois é, o repórter Rodrigo Piscitelli tem mais informações para a gente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Esse curso é para quem quer aprender mais sobre programação de jogos e animações, montagem de circuitos eletrônicos e também criação de aplicativos para dispositivos móveis, como os celulares. Eu converso agora com o Elvio Canamaro, ele é gerente sênior de cidadania corporativa da Samsung e vai falar mais sobre o curso. Elvio, boa tarde. Esse curso, como a pessoa faz para se inscrever? O Code IoT, o curso Code IoT é uma iniciativa da Samsung juntamente com o Laboratório de Sistemas Integráveis da USP, da Escola Politécnica. As inscrições estão disponíveis no site www.codeiot.com.br. Bom, não tem limite de tempo para inscrição, né? Não tem limite, mas a primeira turma começa agora dia 5 de junho. Então até o dia 4 dá para se inscrever? Até o dia 4 dá para se inscrever e participar de todos os cursos. E que tipo de informação, além dessas que eu falei, a pessoa vai ter? Olha, além dos cursos, você tem a mentoria, a curadoria acompanhada pelos professores da Escola Politécnica da USP, o que torna bastante interessante. É a ideia de que a comunidade possa trocar experiências dentro da plataforma também. Então você pode aprender com os professores e também com os outros alunos do curso. Bom, como você viu aí, Aldo, o curso todo é online, então dá para se inscrever até o dia 4 de junho. Mas é bom correr já para depois não perder o prazo, né? Voltamos ao estúdio com você. Isso aí, obrigado, Rodrigo, pelas informações. Ana Paula.
6 em cada 10 brasileiros conhece uma mulher vítima de violência doméstica. 1 em cada 5 vivem no Brasil já sofreram violência e, entre essas, quase 30% convivem com um agressor. As denúncias de agressão aumentam, mas a verba federal deste ano para as políticas de segurança para as mulheres diminuiu em relação ao ano passado. Elas são mais da metade da população do país. 85% delas têm medo de violência sexual. E 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. Presenciei tudo, eu era bem pequena, era meu pai, presenciei tudo e horrível. Sua maneira de se vestir, sua maneira de agir, de andar, e as pessoas levam isso como se ela está se oferecendo. Aos poucos, as mulheres criam coragem de denunciar seus agressores. Só o Ligue 180, um canal nacional e gratuito para orientação sobre direitos e serviços públicos para mulheres, registrou 749 mil atendimentos em 2015, um recorde. A gente acredita que ainda há muita gente que sofre calada. Sabemos também que o próprio reconhecimento da violência que se sofre, isso tem um peso emocional muito forte, né? É muito difícil para a mulher reconhecer isso ainda. Se o número de denúncias cresce, o dinheiro para atender as mulheres vítimas da violência faz o caminho contrário. Os recursos previstos pelo governo federal para este ano caíram 61% na comparação com o ano passado. De 43 milhões em 2016, a verba passou para menos de 17 milhões de reais. As políticas de autonomia das mulheres também sofreram um corte de 54%. No momento em que há um corte como esse, então, mesmo o governo federal deixa de apresentar os recursos para que os serviços tenham aí um início, né, e deem esse atendimento, nós acabamos com toda a linha de financiamento possível para que o serviço exista. Mas a gente tem que cobrar também do Estado e município, porque esses governos também têm obrigação com relação a esse atendimento. Agora a gente vai para outras notícias nacionais, marcadas as datas para o Enem deste ano e as inscrições ficaram mais caras. E as agências da Caixa Econômica Federal abriram mais cedo hoje para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Até a próxima quarta-feira, as agências da Caixa vão abrir a partir das 8 horas da manhã. A antecipação do horário de abertura em 2 horas é para facilitar o saque das pessoas que nasceram nos meses de março, abril e maio. Tem direito ao saque do dinheiro do FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o final de 2015. Para sacar, é preciso ir até uma agência da Caixa com carteira de trabalho que tenha registrado o fim do vínculo de emprego. A inscrição para a prova do Enem passou de R$ 68,00 no ano passado para R$ 82,00 este ano, um aumento de mais de 20%. Estudantes da rede pública que tenham baixa renda comprovada são isentos. O aumento no preço tem impacto sobre 23% do total de alunos. As inscrições começam no dia 8 de maio e vão até o dia 19. Os boletos devem ser pagos até o dia 24. As provas vão ocorrer em 2 domingos de novembro, dias 5 e 12. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória se reuniram hoje cedo com os secretários estaduais e municipais para o 2º seminário de integração. O encontro acontece de 3 em 3 meses e prevê ações para a liberação de verbas, compartilhamento de recursos e a eliminação de entraves burocráticos. Além disso, visa discutir melhorias em áreas como saúde, habitação, segurança, educação, saneamento, transportes e meio ambiente. Uma pesquisa feita com professores, pais e alunos de escolas da rede estadual revela que a maioria quer mais diálogo para dar soluções aos problemas da educação. Pois é, o estudo também mostrou que os pais precisam participar mais da rotina escolar. O que é democracia? É quando um grupo decide uma coisa votando. A lição está na ponta da língua dos estudantes. Prova disso é que eles foram 70% dos 500 mil entrevistados no questionário feito pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para avaliar as escolas. O que eles querem é conversar, mas não na sala de aula. Para 80% dos entrevistados, o diálogo é a palavra-chave para melhorar a educação. Mas não só o diálogo dos alunos com os professores, os pais também precisam participar. Se a maioria dos pais não se interessarem, aí vai virar uma bagunça. Mas a realidade não é bem essa. O estudo também revela que mais da metade dos pais não tem interesse de se envolver na rotina escolar. Aqui nessa escola, a diretora percebeu.
A primeira reunião de pais que nós fizemos aqui, eu e o diretor que estavam no comando da escola, não apareceu nenhum pai. Nenhum pai. Então isso foi a coisa mais chocante que aconteceu na minha vida. Todas as 5.000 escolas vão receber o resultado do questionário. Eles vão debater o porquê que não está bom, o que não está, o que pode melhorar. Então, o questionário ele tem essa finalidade, fazer um diagnóstico para preparar para a segunda etapa, que é o encontro local. No Brasil, 2.500.000 meninas e meninos ainda estão fora da sala de aula. Para esta especialista em educação, atrair famílias e alunos é papel da escola, investindo no aprendizado. Tem muitos pais que participam porque quer a melhoria da merenda, ou quer uma coisa muito concreta ou menos concreta, ou vai na escola porque houve uma briga, ou porque o professor deu uma nota com a qual ele não concorda. Então, tem uma série de possibilidades e de agendas que podem pautar a participação de todo mundo na escola. Se nós temos a participação pautada pela busca do aprendizado, é óbvio que aí a tendência é fazer funcionar. A seguir, reunião do grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Hoje à tarde deve ser a mais tensa dos últimos tempos. O motivo são as ações norte-americanas na Síria e agora contra a Coreia do Norte. Donald Trump deu ordem para que sua frota de guerra siga em direção a Pyongyang. Estamos de volta com as notícias internacionais. Em comunicado conjunto, Rússia, Irã e o grupo libanês Hezbollah alertaram os Estados Unidos sobre possíveis represálias caso voltem a atacar a Síria. A nota classifica a presença de militares dos Estados Unidos no norte da Síria como ilegal. E a resposta dos aliados do governo de Damasco foi dada depois que a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, afirmou que não haverá nenhuma solução política para o conflito na Síria se o presidente Bashar al-Assad permanecer no poder. E é neste clima que acontece hoje a reunião do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, na Itália. Na reunião desta terça do G7 na Itália, as principais potências mundiais, menos a Rússia, vão discutir formas de aumentar a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin, para que se distancie do presidente sírio, seu grande aliado. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, que participa da reunião, acusa a Rússia de falhar em prevenir o ataque com armas químicas, que na semana passada provocou a morte de pelo menos 89 pessoas na província de Idlib, na Síria. E no que pode se transformar numa nova frente de batalha, os Estados Unidos ordenaram o envio de um porta-aviões para a península da Coreia do Norte. De acordo com o governo norte-americano, o movimento é uma resposta às provocações do regime de Pyongyang, que realizou recentemente um teste de um míssil de médio alcance. O governo do Egito aprovou um estado de emergência em todo o país por 3 meses, um dia depois de 2 explosões em igrejas cristãs deixarem pelo menos 44 mortos e 100 feridos no país. A medida foi anunciada neste domingo pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi, em rede nacional de TV. Os cristãos da igreja copta celebravam o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. O massacre acontece há apenas 3 semanas da visita do Papa Francisco ao Egito. O grupo radical Estado Islâmico reivindicou o atentado. Na Venezuela, a ministra das Relações Exteriores, Delcy Rodrigues, rejeitou as críticas feitas por Brasil, Argentina, Colômbia e México ao governo de Nicolás Maduro. O país vive uma onda de protestos. Em entrevista, a ministra alertou os países do bloco a não meterem o nariz na Venezuela. A pressão internacional sobre o governo Maduro cresceu nos últimos dias, depois que a mais alta instância judiciária do país revogou temporariamente as funções do parlamento. Agora é hora do esporte com Cadu Cortez. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Ana Paula? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cultura, primeira edição. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Cadu. Você me permite fazer o que não deu tempo de fazer até agora, das boas-vindas para Ana Paula Couto aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Que muito a partir feliz de estar com vocês. Uma honra estar com vocês. Poxa. Espero fazer jus a essa equipe aqui. Que legal. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Você tem uma pergunta para ela? Tem uma pergunta. Ela já sentiu vocês que é o sotaque do Sul. Né? Então, eu pergunto qual é o time de Ana Paula Couto que gosta de futebol, assim como todo o Brasil, gosta um pouquinho de futebol.
futebol, assim? Tem um time específico? Então, tem um time especial. Lá no Sul eu torcia para o Inter, faz muito tempo que eu saí de lá, agora eu torço para a Portuguesa de Portuguesa de Desportos. Desportos, que está na nossa Série D do campeonato, né? Que Sofro coisa. com ela, mas torço para a Portuguesa. Vai ter que trazer agora a Série D, os resultados da Série D aqui, hein? Fique tranquilo aqui para você e para todos os torcedores também. O Aldo que puxa para o nosso time do Papa e também para o Chile. É o Sanorense de Almagro. Que é da Argentina. Só para sacanear você, não sei porquê. Menos uma sacaneada. Mas a gente traz aqui também os resultados aqui da Série D para o torcedor da Lusa. Enfim, daqui a pouco tem futebol. A gente vai falar dos resultados da rodada do Campeonato Paulista, também do Campeonato Carioca. A gente começa falando na nossa hora de esporte de atletismo. Domingo de manhã o pessoal gosta de correr, né? Mas por que não? A gente vai falar de maratona. Teve a Maratona Internacional de São Paulo. Vamos ver como é que foi. Não seria muito diferente se os campeões não fossem os quenianos, vencedores da 23ª edição da Maratona de São Paulo. Foram mais de 18 mil atletas em 42.192 metros pelas ruas e avenidas da capital paulista. O que o Quênia tem a ver com São Paulo? 9.740 quilômetros separam a capital do país africano, Nairobi, e a metrópole paulista. 15 horas de viagem. A gente até achou um pedacinho do trecho da maratona de lá, do ano passado. Dá só uma olhada. E pelo 4º ano consecutivo no masculino, os atletas quenianos dominaram o masculino. Paul Kimutai mostrou a que veio e com uma corrida bastante consistente e repetiu o feito de 2016, sagrando-se o grande campeão com o tempo de 2 horas, 17 minutos e 56 segundos. O restante do pódio foi composto por brasileiros: Edson Amaro Arruda dos Santos, em segundo, seguido por Frank Caldeira de Almeida, Wellington Bezerra da Silva e Francisco Ivan da Silva Filho. Entre as mulheres, Lea Hierotich com 2 horas e 41. Acabou, corre 5 km, já está suando mais que tampa de uma maleta. É complicado mesmo. Tênis, nesse final de semana teve a Copa Davis e vitória brasileira. Vamos ver como é que foi. Tomás Bellucci abriu 2-0 contra Emílio Gomes, levou o empate, mas no 5º set se recuperou e venceu o primeiro jogo do confronto entre Brasil e Equador em Ambato, no país adversário. Na sequência, Thiago Monteiro ampliou a vantagem brasileira ao vencer Roberto Queiroz por 3-1, fazendo 2-0 no confronto. A partida que definiria o vencedor do confronto aconteceu no sábado com os 2 melhores tenistas da atualidade, os duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares, diante de Gonçalo Escobar e Roberto Queiroz. Melo e Soares mostraram a experiência para saltar à frente do placar e manter a vantagem até fecharem as parciais em 3-0 com uma vitória tranquila e sem sustos. Entre os dias 15 e 17 de setembro, o Brasil vai enfrentar um dos 8 países. Dentre os adversários, a equipe brasileira jogaria em casa contra a Argentina, Alemanha, Suíça ou República Tcheca. Os adversários, sem dúvida, não é pedreira. Prometidos gols, hora de conferir os gols da rodada pelo Carioca. O único empate sem gols foi entre Vasco e Flamengo. Ambos estão na semifinal já da Taça Rio. Vamos ver como é que foi. O Botafogo venceu o Fluminense por 3-1 e garantiu vaga na final da Taça Rio, sem deixar espaço para reclamações. Igor Rabelo, Dudu Cearense e Sassá. Richarlison descontou. O próximo domingo enfrenta o Vasco na final da Taça Rio, no segundo turno. Na outra semana, semifinais, com os 4 grandes cariocas. Meio confuso. Paulistão. Na sexta-feira, o Palmeiras venceu tranquilo o Novo Horizontino por 3-0, com o que tinha de melhor à disposição, mesmo podendo perder por 1 gol de diferença no Pacaembu. William Bigode, Borja e Dudu. O São Paulo não precisou fazer força para confirmar sua classificação às semifinais do Paulistão, mesmo poupando 3 titulares. Prato, Wellington, Ney e Jusilei, o tricolor goleou o Linense por 5-0 no sábado no Morumbi. Thiago Mendes e Gilberto 2 vezes. Tomás completou a sacolada. Com a vitória por 1-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, na tarde de ontem, o Corinthians se classificou às semifinais. O gol decisivo foi marcado mais uma vez por Rodriguinho. Para fechar, hoje tem outra semifinal, por isso que eu estou com a camisa do Santos aqui, do Bimundial, Santos e Ponte Preta, às 8h30 da noite no Pacaembu. Valeu, Cadu, até amanhã. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana. Vamos lá. Até amanhã. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que fala hoje sobre vacinação. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.